com o rapaz, viu? Conseguiu? Deixa eu ver aqui. Vamos começar? Ele pediu... já está na hora? Tá na hora, desculpe. Conseguiu, 18. Lu? Apareceu, Lu? Eu estou vendo só eu e o Marcelo aqui. Deixa eu ver. Então você voltou. Agora, porque estou eu... A gente está te vendo, Lu. Nós estamos Nós vendo estamos você vendo você. normal. Não. Então. Você está ouvindo tudo certinho? Agora saiu. Tudo bem, vamos esperar. Deixa ela entrar de novo. Imprevisto acontece, né? É. Não, deixa eu só falar para vocês enquanto ela entra. O meu problema foi que eu cliquei numa propaganda no Facebook. Ixi. Não é para... eu estava vendo de diabetes e eu cliquei para ver lá como funcionava um aparelho. Aí entra um monte de propaganda. Porque eles ganham por propaganda. Então, quanto mais eles soltarem, melhor é. Então, vocês não cliquem mais em propaganda, gente. Ela voltou. Vamos começar? Vamos. Então, vamos, neste momento, elevar o nosso coração, o nosso pensamento, até os amigos espirituais do Grupo de Estudo Espírita Francisco de Assis. Os mentores do grupo, aqueles irmãos que sempre estão conosco, nos ajudando no estudo, que eles possam nos intuir e que nós possamos ficar receptivo para entender o que a espiritualidade amiga está querendo nos dizer neste estudo. Senhor, fazei de mim instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. E que nós possamos nos conectar, cada um no seu lar, junto com a espiritualidade amiga, para termos um excelente estudo. Irmãos espirituais que é trazido conosco para aprender, que possam sair daqui esclarecidos. Que assim seja. Muito bem. Então vamos ver a parte do Evangelho, o capítulo 20, os trabalhadores da última hora, item 4, missão dos espíritos. Estão todos na página? Sim. Ok. Então ele começa a falar assim. Não ouvis já se agitar a tempestade que deve dominar o velho mundo e tragar no nada a soma das iniquidades terrestres? Bem dizei o Senhor, vós que haveis posto vossa fé em sua soberana justiça, e como novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores, e de pregar o dogma novo da reencarnação e da elevação dos espíritos, segundo tenham bem ou mal cumprido suas missões e suportando suas provas terrestres. Continuando. Não vos amedronteis. As línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Ó, verdadeiros adeptos do Espiritismo.
sois os eleitos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. A hora é chegada em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai. Os espíritos do alto estão convosco. Certamente falareis a as pessoas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz as chama sem cessar a abnegação. Pregareis o desinteresse aos avaros, a abstinência aos dissolutos, a mansuetude aos tiranos domésticos e aos déspotas. Palavras perdidas eu sei, mas que importa? É preciso regar com os vossos suores o terreno que deveis semear, porque ele não frutificará e não produzirá senão sob os esforços reiterados da enxada e da charrua evangélicas. Ide e pregai. Bom, aqui vale a pena dar uma paradinha. A última revelação, né, o Espiritismo, que, na verdade, muitas das coisas que Kardec revelou, na verdade, são antigas dentro da civilização, mas ele organizou, modernizou dentro da necessidade do nosso mundo, né? Eu não lembro exatamente quando os espíritos disseram que começou a transformação do planeta de regeneração. Lembra, Carlos? Não. Tem que ter um começo, né? Tem um fato que faz com que isso tenha começado de forma mais rápida. Mas, com certeza, o Espiritismo veio para apressar esse processo, né? E, como trabalhadores, qual que é a nossa missão? Bom, primeiramente, depois eu fiz um resumo, né? Depois eu vou mostrar para vocês, ou talvez seja interessante eu mostrar já esse resumo, que não está aqui, que eu não estou achando. Ai, meu Deus do céu. Enfim, tudo bem. Eu não tenho problema. Agora eu não estou achando, não vou ficar atrapalhar a reunião por causa disso. Mas existem alguns pontos, né? Uma delas é pregar. Por exemplo, espalhar a doutrina. Olha só que interessante. Propagar a doutrina e não fazer seguidores. Né? Não é necessário que nós tenhamos 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões, 30 milhões de espíritas. Isso não é importante. O importante é que as pessoas elas entendam a mensagem espírita e continuem católicas, ou bandistas, ou protestantes, mas entendendo melhor, né, essa ideia do planeta de regeneração. Não é necessário que as pessoas mudem de religião, né? Até seria uma discussão filosófica mais demorada, que não vem ao caso, que é a questão da necessidade das religiões. Não é para agora, né? Mas, enfim. Mas é propagar o espiritismo. Propagar a doutrina espírita, não o espiritismo. A doutrina espírita. As ideias espíritas. Reencarnação, o relacionamento dos planos materiais e espirituais, a justiça das provas, né, que nós passamos e etc. Algum comentário? Eu acho que você usou o termo de modernização. Você vê como nós estamos com a tecnologia. Certo? A tecnologia nos ajuda nessa divulgação. Sim. Depois da pandemia, aumentou. Mas mesmo até a pandemia, existem muitos canais que tratam do espiritismo. Muitos canais. Depois da pandemia, aumentou. O YouTube, da forma como ele deixa você fazer, ajuda nesse sentido. Então, faz com que você consiga chegar mais longe. E nós mesmos, hoje, por mais que poucos assistam, nós estamos fazendo exatamente isso. Quando a gente está estudando e levando o espiritismo adiante.
É uma das formas que a gente tem para fazer, né? Usar a tecnologia hoje é essencial, não é luxo. Não, de jeito nenhum. Eu sempre falo, né? A tecnologia, ela é boa, né? O mau uso de tudo que a gente tem depende do homem, não da tecnologia. E A é para tudo tecnologia mesmo, não tem Marcelo. Não é só a tecnologia, não é só a internet, a televisão é a mesma Sim, coisa, tudo. Está em tudo. quem assiste, está em quem vai falar, o que, que eu vou fazer com aquilo que tem. O livro é excelente, agora o cara vai e compra uns livros que não prestam. Qual é o Sim, livro que eu exatamente. proponho? É o camarada. Então, quer dizer, isso desde os primórdios é assim. Sim, Está no que está ali na frente. É ele que vai fazer bem feito ou não. O bom uso ou sim, não. sim, isso mesmo. Posso continuar? Pode. Sim, vós todos homens de boa fé, que credes na vossa inferioridade e olhais os mundos dispostos no infinito. Parti em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Ide e destruí esse culto do bezerro de ouro, cada dia mais e mais invasor. Ide, Deus vos conduz. Homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão, e falareis como nenhum orador fala. Ide pregai, e as populações atentas acolherão com alegria as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Que importam as armadilhas que serão colocadas no vosso caminho? Só os lobos se prenderão nas armadilhas de lobos, porque o pastor saberá defender suas ovelhas contra os verdugos imoladores. Ide, homens grandes diante de Deus, que, mais felizes que São Tomé, credes sem pedir para ver e aceitais os fatos da mediunidade, quando mesmo não tenhais conseguido jamais obtê-los em vós mesmos. Ide, o Espírito de Deus vos conduz. Marchai avante, pois a falange imponente pela vossa fé, e os grandes batalhões dos incrédulos se desvanecerão diante de vós, como as brumas da manhã aos primeiros raios do sol nascente. A fé é a virtude que ergue as montanhas, vos disse Jesus. Todavia, mais pesados do que as mais pesadas montanhas, jazem no coração dos homens a impureza e todos os vícios da impureza. Parti, pois, com coragem, para remover essa montanha de iniquidades, que as gerações futuras não devem conhecer, senão no estado de lendas, como não conheceis vós mesmos, senão muito imperfeitamente o período de tempo anterior à civilização pagã. Sim, as comoções morais e filosóficas vão manifestar-se em todos os pontos do globo. A hora se aproxima em que a luz divina apresentar-se-á sobre os dois mundos. Então, desde esse momento, né, quando Kardec compilou essas informações todas, né, que essas mudanças morais e filosóficas, né, começaram a mudar de forma mais rápida, né? Se você estudar o século, vamos falar, do século XIX, aí depois do século XVIII, século XX, aí depois agora século XXI, vocês veem que as coisas estão se acelerando, né? E talvez as pessoas, o Carlos falou sobre a tecnologia, mas na verdade, gente, não é só isso, a moral também. Infelizmente a mídia ela transmite só o que é ruim. Mas a gente sabe que existem muitas pessoas que fazem o bem. E muito mais do que antes. Muito mais do que antes. A gente tem ideia disso porque a gente está no meio. Mas, infelizmente, as pessoas que só dependem da mídia, elas acham que só tem maldade, morte, assassinato, terrorismo e etc. Mas não, a mudança moral ela é visível. Hoje em dia, eu vi acho que eu já até comentei sobre isso, uma pesquisa que o Posati, né, ele colocou,
em que ele fala que a maioria das pessoas hoje, no Brasil, falando de Brasil, né, que é o que nos interessa, elas se declaram sem religião, porém buscando a espiritualidade. Esse é o futuro, né? As pessoas buscando serem melhores, entenderem melhor essa relação entre a natureza e nós, né? A questão da reencarnação, né? A Marli sempre me passa vídeo, né, Marli? Sobre isso. Um mais interessante do que o outro. E realmente existem provas e provas, né? Vocês já devem ter visto. Como é que chama aquele menininho, Marli? Que é médico? É um médico. Eu não sei o nome dele, mas ele já é um cardiologista aos 8 anos. O menino é uma coisa assim espantosa, né? Certeza que aquele menino traz as vivências de vidas anteriores e é um espírito de muita evolução, muita evolução. Então isso Lembrando, né, Marcelo, que todos os termos que ele usa são termos de médicos. sim, exatamente. Então, se acelerou com o espiritismo, mas ele está cada vez mais acelerado. E aí, quem não acompanhar, tchau, né? Vai ficar aqui só quem realmente tem uma vibração, despertou para a realidade do espírito. Algum comentário, gente? Você falou que a mídia fala mais sobre o mal do que o bem, né? Eu não me lembro se está nas obras básicas ou em algum outro livro, onde fala que o bem é tímido e o mal, não. O mal ele é mais agressivo, né? Então, é muito mais fácil as pessoas falarem do mal. Às vezes, até nós erramos nisso. A gente está numa roda de amigos, numa conversa, e acaba sucumbindo, também entrando nessa onda. Sim. E acaba divulgando. Nossa, você viu aquele acidente? Você viu aquela briga? Você viu aquela discussão? E acaba entrando nesse ritmo também. Sim. É importante a gente pensar só nisso mesmo, de divulgar o bem. Tentar, numa hora que alguém puxa uma conversa desse tipo, driblar a conversa e sair de outra forma. Por quê? Para a gente poder fazer essa divulgação. A gente sabe, há muitas moradas na casa do Pai. Mas a gente quer a morada que é o próximo passo, que é o mundo de regeneração. Então a gente tem que mudar, né? Senão a gente vai para outro canto. A gente não vai ficar parado. A gente precisa querer uma evolução. Sim. Não interessa se você não é daqui. Você está aqui. Então você tem que se virar com o que você tem aqui, né? Orai e vigiai. Isso. Nossa, é tão difícil, né, Marli? Nossa Senhora, para mim é muito difícil. Muito difícil. Continuando. Me perdi. Onde eu tô? Falei E demais. depois, levando a palavra divina aos grandes. Beleza, vamos lá. Aos grandes que a desdenharão, aos sábios que dela pedirão prova, aos pequenos e aos simples que a aceitarão, porque será sobretudo entre os mártires do trabalho essa expiação terrestre que encontrareis o fervor e a fé. Ide, estes receberão com cânticos de ação de graça e cantando louvores a Deus, a consolação santa que lhes levais, e se inclinarão, agradecendo o quinhão de suas misérias terrestres. Que a vossa falange se arme, pois de resolução e de coragem. Mãos à obra, a charrua está pronta, a terra espera. É preciso trabalhar. Ide e agradecer a Deus pela tarefa gloriosa que vos confiou. Mas meditai que entre os chamados do Espiritismo, muitos se extraviaram. Olhai a vossa rota e segui o caminho da verdade. Aí tem uma pergunta aqui, que ele fala assim, se
Se muitos dos chamados ao Espiritismo se extraviaram, por qual sinal se reconhece aqueles que estão no bom caminho? Aí ele responde: vós os reconhecereis pelos princípios de verdadeira caridade que eles professarão e praticarão. Vós os reconhecereis pelo número de aflições às quais eles terão levado consolações. Vós os reconhecereis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Vós os reconhecereis, enfim, pelo triunfo dos seus princípios, porque Deus quer o triunfo da sua lei. Aqueles que seguem. Só um minutinho, a Fernanda entrando aqui. Aqueles que seguem suas leis são seus eleitos. E ele lhes dará a vitória, mas esmagará aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela um meio para satisfazer sua vaidade e sua ambição. Erasto, Anjo Guardião do Médium, Paris, 1863. E eu acrescentaria ainda que essas pessoas, o verdadeiro espírita, né? Eu diria que se reconhece o desejo verdadeiro de mudar e de melhorar, né? Eu acho que isso é o mais importante, porque não vai ser sempre que a gente vai ser capaz de ser bonzinho, né? Ter calma, ter paciência, mas cada vez que nós errarmos, nós vamos falar assim: nossa, eu errei de novo, mas eu vou melhorar, eu vou mudar, vou prestar mais atenção, e como a Marli falou, eu vou orar mais e vigiar mais. Porque nós vamos cometer ainda muitos erros, muitos. Mas nós estamos realmente imbuídos de mudar. Esse é o verdadeiro... Eu não gosto de falar o verdadeiro espírita, mas o verdadeiro homem do futuro. Não, o verdadeiro humano do futuro. Né, englobando homens e mulheres, porque somos iguais, né? O verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão. Ok, é isso. Algum comentário? Oi, Fernanda. Olá, Fernanda. Fernanda, boa noite. Oi, pessoal, boa noite. Algum comentário, gente? Aí, Marcelo, o título, né, Missão dos Espíritas, a gente só precisa tomar cuidado com não encher muito o ego. De achar que nós, por estarmos aqui dentro, somos melhores. Não, como você bem falou, a religião é um meio só, um caminho para se chegar até o fim. O que nós precisamos e hoje muita gente prefere a espiritualidade do que a religião. Por quê? Porque encontrou em alguma religião, em algumas religiões, muitos problemas. E, às vezes, a pessoa prefere deixar de lado do que querer enfrentar a religião. E isso, qualquer religião. A gente tem problemas com centros espíritas, que tem dono, que tem que ser daquele jeito, que, às vezes, não leva a sério os estudos de Kardec. Então, a gente tem problema na religião evangélica, a gente tem problema na religião católica. Por quê? Porque somos aqui seres humanos em busca da nossa evolução. Não estamos evoluídos ainda. Essa é a dificuldade que a gente encontra. A gente ainda tem o egoísmo e quer as coisas do nosso jeito. Se não é, a gente acaba sucumbindo. Exatamente. Mais alguém? Não, eu só ia colocar assim, né, que todas as religiões, todas as religiões pregam, sim, o amor ao próximo, né, pregam, mas assim, dentro do espiritismo, é que eu, Marli, não falo pelas outras pessoas, eu e a Marli encontrei realmente essa convicção, entendeu? Do amor ao próximo, da caridade. Porque até então eu ouvia os sermões, mas não entrava.
Só agora, estudando com o convite do Marcelo lá no início, é que eu vim ter realmente essa convicção de que quanto é importante a caridade, o amor ao próximo, as atitudes. Eu estou tentando melhorar cada dia, estou tentando. Estou tentando. A luta é brava, viu, gente? Porque não é fácil, não, tirar os vícios. Não só os vícios dessa vida, né? Mas os vícios das vidas anteriores. Então, assim, é difícil, a gente sabe, mas a gente vai, devagarinho, a gente vai botando o pé no freio. Não é impossível você limpar vícios de, sei lá, 10, 20, 30 mil anos em uma vida. Não, nem a gente tem essa pretensão, né, Marcela? A gente só quer ser melhor que ontem, né? Sim. Então tá, obrigada, viu? Jesus é o espírito mais antigo que passou pela Terra. Não só o melhor, o maior. Quantas reencarnações nós vamos ter ainda para chegar nisso? Nossa. É um negócio muito... A gente não consegue mensurar isso. Porque o espírito evoluído, puro como Jesus, olha o quanto nós temos que trilhar. A gente sabe que ele é o nosso modelo guia, tá? Até a pergunta 625 do nosso livro dos Espíritos. Mas, calma lá. Eu preciso olhar para esse evangelho, estudar esse evangelho e começar a praticar nas pequenas atitudes. É dali que vai brotando, vai crescendo e a gente vai evoluindo. É devagar. Vai cair, vai chorar, vai se machucar, vai se questionar, vai se frustrar, vai dizer assim, nossa, como eu sou ruim. Não, você está nesse momento, mas calma lá, você vai melhorar. Não desista. Não desista. Sim. Como disse o poeta, né, Marli? Acho que a Marli ia falar isso. É devagar, ia falar isso. Você leu meus pensamentos. Ok. É devagar, devagarinho. Isso. Então agora é o Carlos, né, Carlos? Vamos lá. Vamos falar do livro dos Espíritos, a população do globo, lei de reprodução. Pergunta 686. Todos nela? Então, vamos lá. A reprodução dos seres vivos é uma lei natural? Isso é evidente. Sem a reprodução, o mundo corpóreo pereceria. Então, a forma de reprodução que nós temos hoje é a que nós conhecemos. Porém, nos outros planetas, nos outros mundos de expiação de provas, mundos superiores, ela pode ser diferente. Porque a que nós temos hoje, para a Terra, para esse nosso mundo, é a que nós conhecemos. Mas como será em outros lugares? Nós ainda não temos essa condição de imaginar. Pode ser que alguns espíritos mais evoluídos, encarnados entre nós, recebam as informações da espiritualidade para nos ajudar com livros, com informações. Mas ainda é muito devagar. Nós sabemos a nossa atual. E que nós já tá bom. Precisamos aprender bem dentro dela para a gente poder não falar muita besteira às vezes, né, que nem a gente fala. Se a população seguir sempre a progressão constante que vemos, chegará um momento em que ela se tornará excessiva na Terra. Não. Deus a isso provê, mantendo sempre o equilíbrio. Ele nada faz de inútil. O homem, que só vê um ângulo do quadro da natureza, não pode julgar a harmonia do conjunto. Inclusive, nós já falamos isso algumas vezes nos nossos estudos, os casais estão diminuindo a quantidade de filhos, ou não estão querendo ter filhos. Então, esse medo que tinha aqui em 1857, porque era muito grande, né? O número de filhos que se tinha por família era enorme. Não era um número baixo. Minha mãe fala que eles eram 8 irmãos. Então, se você vai pegar mais para trás ainda, vai ser maiores que isso. Então, quer dizer, nessa época de 1857, então, vai saber como é que era, né?
hoje, nós temos um número menor. Porque também tem uma coisa, e aí vai ajudar a gente, né? Ó, nós queremos reencarnar, nós precisamos trabalhar melhor. Porque como que a gente vai reencarnar para ser melhor se outros estão em melhores condições que a gente e nós não estamos tendo tanta gente para reproduzir? Vai adotar, mas tem que ter alguma coisa, de alguma forma vai ter que sair a lei de reprodução. Então, nós precisamos nos melhorarmos. Se o nosso objetivo é continuar no planeta Terra, para se tornar um mundo de regeneração, nós precisamos ser diferentes. Voltando naquilo que nós falamos no Evangelho. Lei de caridade, de amor e caridade. E aí, sem olhar para o lado, se é religião, se é de outra cor, se é LGBTQIA+, não tem que olhar. Você precisa praticar com caridade. Se é uma pessoa que você não gosta, que veio bater a sua porta, está precisando de você, se mandou um WhatsApp para você, falando, nossa, justo essa pessoa, você vai ter que ajudar. Acontece com todo mundo. Nós vivemos num mundo em que as pessoas nos procuram para alguma coisa, material ou não. E o nosso jeito é ajudar. Então, a lei de reprodução, ela é uma lei que faz com que não vá nunca ter uma superpopulação. Por mais que, voltando no que o Marcelo fala da mídia, né? A mídia venha com isso, olha a superpopulação. Calma, isso vai ter uma equação. Nada é inútil, como ele mesmo diz aqui. Ó. Deus não faz nada de inútil. Então, não tem nada de inútil. Tudo vai ter um aproveitamento. A população do globo são essas duas. Vamos continuar para uma outra, para não parar aqui? Vocês que sabem, para mim tudo bem. Pode ser? Depois da lei de reprodução. Sucessão e aperfeiçoamento das raças. É a número 688. Uhum. Há, neste momento, raças humanas que diminuem evidentemente. Chegará um momento em que terão desaparecido da Terra? Isso é verdade. Mas é que outras lhe tomaram o lugar, como outras tomarão o vosso um dia. É a sucessão. Nós sucedemos uma outra raça. É um outro espírito? Não. É só um jeito de se vestir diferente, essa carcaça aqui. Como que vai ser no mundo de regeneração? Vai ser essa carcaça? Muito provavelmente não. Então, nós vamos estar sucedendo uma outra raça. E dá a impressão, nossa, mas como é que é isso? Isso não acontece abruptamente. Isso vai se desenvolvendo. Quando a gente estuda lá atrás o Homo sapiens, olha a evolução que teve. E foi de uma noite para o dia? Não, isso não é assim. E outra, nós lembramos disso se não for por livros? A gente vai lembrar como que a gente era lá atrás, há 5.000 anos atrás? Não, a gente não lembra. Mesmo porque, né, não tem a necessidade de lembrar. Essa troca de roupa, ela acontece naturalmente. Não vai ser um negócio que vai ser abrupto. Opa, Marcelo? Não, isso me fez, né, isso que você falou do Homo sapiens, né? Eu gosto muito de estudar esse assunto, me interessa bastante. E aí, hoje, na verdade, né, os cientistas descobriram que existem três origens e uma quarta possível. Ou seja, não é só Homo sapiens. Nós tivemos o Neandertal, que conviveu com o Homo sapiens um tempo, então é uma outra, né? E tem o Denisovanos, que é um outro que eles descobriram lá na China e na Rússia, que é outra, completamente diferente de Neandertal e do Homo sapiens. E ainda tem uma quarta que está em estudo ainda, não está definido, que é lá na região da Indonésia, que seria outro tipo de ser humano, que não tem nada a ver com esses três. Então, gente, se na nossa origem nós tivemos 4, ou talvez vai saber quantos, né? Sim.
Origens, o que vai acontecer? Aliás, o último filme, A Máquina do Tempo, que foi feito, A Máquina do Tempo, tudo bem, é uma ficção, tal, mas eu achei fantástico, né? A ideia do autor. Porque ele, depois, no final, quando a mulher amada dele morre, não sei o que, ele não consegue salvar, ele fica triste, ele vai lá para o futuro. Muito longe, não sei se quanto tempo. Se é 100 mil, 200 mil, 1 milhão de anos, não sei. Mas o que ele encontra na Terra? Ele encontra uma raça que, na verdade, é a mistura de todas as que tinham. Ou seja, não existe mais o negro, 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 não existe o branco, 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 não existe... todas as raças, elas se tornaram uma só, pela miscigenação, tá? Então, é um ser um pouco mais... Não é branco, ele é mais para pardo, né? Você encontra alguns com olhos castanhos, outros com verdes. Achei fantástico. Provavelmente alguém deve ter feito uma pesquisa sobre isso. Muito interessante. E é isso que vai acontecer, né? Oi, Fernanda. Não, eu queria perguntar se, então, são essas as diferenças que justificam as características das pessoas em diferentes continentes? Porque os orientais terem os olhos puxados, estatura menor, né? Os negros, estatura alta, a pele escura, europeus brancos, enfim, né? É isso, então, que justifica essas diferentes características? Talvez. Inclusive, eles descobriram há pouco tempo que na Inglaterra, de milhares de anos atrás, os primeiros habitantes, eles eram negros. Eles não eram brancos. Eles eram negros. E então, na verdade, essa é uma relação muito... É algo que evolui muito rápido, quer dizer, rápido para a vida do universo, né? Mas evolui muito. Por exemplo, vocês sabiam que o olho azul, antes de 4 ou 5 mil anos atrás, não existia? Foi uma mutação que há 4 ou 5 mil anos atrás que começou a ter. Foi uma mudança no Elin-Elon, né? Isso, sim. Então, na verdade, sim, pode ser. Pode ser que essa diversidade de origens tenha causado essa diversidade de raças. Pode ser. Pode ser. Que nem o Carlos falou, talvez em alguns planetas aí não seja assim. Talvez tenha uma raça só ou duas. Eu sempre achei, cada vez eu acho mais que a Terra é um planeta especial, sabe? Por algum motivo a gente não. O planeta é especial. Eu acho que a Terra é um tipo de um laboratório, né, dos semeadores de vida, né, que existe pelo universo aí fora. Não sei. Aí eu tô extrapolando bem extrapolado, né? Viajando na maionese. Na maionese cósmica. Eu só queria falar uma coisa assim, não sei, é na minha cabeça, sabe, Fernanda? Eu acho que não tem fronteira, olhos puxados, cor de pele, olhos azuis. A verdade, somos todos a mesma espécie. Todos amamos da mesma forma, todos gostamos dos nossos filhos da mesma forma, todos querem bem, né? Os filhos. Então, eu acho que, assim, eu não acredito em raça, sabe? Eu acho que lugares diferentes, sim, mas eu acho que nós somos uma espécie única. Algumas diferenças, claro, mas eu acho que nós somos a mesma espécie. Não, só falei porque são características próprias, né? Físicas. Características físicas. Mas o fato de aí o Marcelo ter comentado isso me chamou a atenção e eu, sei lá, linkei as coisas, mas se é ou não, não sei. Eu já vi uma matéria há muito tempo falando sobre
registros do ser humano mais antigo ter sido encontrado no continente africano e tal, e dali eles terem saído para outros continentes, mas na hora que o Marcelo falou isso, na minha cabeça fez sentido por conta dessas características muito específicas que as populações têm dependendo do continente de onde elas são, só por isso, mas não se não é, não sei. E aí é só realmente físico, não emocional, ou psicológico, comportamental, não. O próprio Brasil é assim. O próprio Brasil. Ô, Fer, se você quiser saber mais, pesquisa a teoria siluriana. Teoria siluriana, você vai saber mais a respeito. Obrigada, Marcelo. Uhum. Perdão, Carlos, eu te cortei, perdão. Não, tranquilo. Não, eu falei... Já, tá ok. Vamos pro 689. Que no Brasil a gente é miscigenado. Exatamente. Se você pegar o sul, o norte, o nordeste, são características físicas específicas. Uhum. Dialeto diferente, né? Também. Então, quer dizer, mas tem a ver com a colonização também, né? Exatamente. Então, quer dizer, as características físicas, elas são de acordo com aquela região mesmo. Uhum. 689. Os homens de hoje são uma nova criação ou os descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos? São os mesmos espíritos que voltaram para se aperfeiçoarem em novos corpos, mas que ainda estão longe da perfeição. Assim, a raça humana atual, que por seu crescimento tende a invadir toda a Terra e substituir as raças que se extinguem, terá também o seu período de decrescimento e extinção. Outras raças mais perfeitas a substituirão, descendendo da raça atual, como os homens civilizados de hoje descendem dos seus grupos, dos seres brutos e selvagens dos tempos primitivos. Nós falamos um pouco disso no anterior, que a gente já vem descendendo do passado. Então, quer dizer, não é que essa mudança ela ocorrerá gradativamente e vai acontecer com todo mundo. Quem ficar na Terra vai ser de uma forma diferente. Uma constituição nova. Que eu, particularmente, não sei como vai ser. Mas não vai ser a mesma que a gente tem hoje. Desculpa eu perguntar, Carlos. Você fala que a gente não vai ser igual assim fisicamente? Exato. Por quê? Vai ser um outro mundo, um mundo de regeneração. Qual a constituição física desse mundo? Será que nós vamos respirar da forma que a gente respira hoje? Será que nós vamos ter essa estatura é suficiente ou é insuficiente? A alimentação vai ser uma alimentação diferente? Vai ser melhor do que nós temos hoje? Será que a gente vai caminhar, né? Então, tudo isso, eu não tenho resposta. Então, o que acontece? Vai ser diferente, mas é a constituição física. E a questão moral também, porque nós vamos evoluindo. Então, quer dizer, nós hoje, ainda a gente tem... Esse aqui eu gosto, eu penso bem dele. Esse aqui eu não gosto. No fundo de regeneração, ainda existirá o mal, mas o bem sobreporá o mal. Então, quer dizer, aquele mal vai ser sobreposto, até ele ser extinto. Hoje, na Terra, em muitos momentos, o mal sobrepõe, não é? Então, acontece. Tem as guerras por quê? Por causa disso. Isso vai deixar de existir. Por quê? Porque, moralmente, aqueles seres que eu espero estar dentro, que nós estejamos todos dentro desse mundo de geração, não pensa mais em guerra. Não pensa mais em brigar com o vizinho porque o som está alto. Não pensa mais em brigar com o vizinho porque o cachorro está latindo. Não, ele não tem mais esse tipo de pensamento. Às vezes não tem portão, as casas vão ser sem portão, porque todo mundo confia em todo mundo, por que precisa de portão, grade alto, precisa de câmara, precisa de cerca elétrica? Não, porque nós seremos diferentes. Agora, o quão diferente e como vai ser, eu ainda não sei.
mas que nós não seremos mais do mesmo jeito, não. A Terra será outra, a Terra será. E se a gente olhar para o passado, há 4.000 anos atrás, a Terra era assim? Olha quanta evolução física da Terra. Marcelo citou física e moral. Moral também. Porque há 2.000 anos atrás, a gente pegava os cristãos e jogava com o leão lá no circo e ia se divertir. Hoje a gente já não faz mais isso. Só, às vezes a gente pensa, não faz. Já melhorou. 690. Do ponto de vista puramente físico, os corpos da raça atual são uma criação especial ou procedem dos corpos primitivos por via de reprodução? A origem das raças se perde na noite dos tempos. Mas, como todos pertencem à grande família humana, qualquer que seja o tronco primitivo de cada uma, puderam mesclar-se e produzir novos tipos. O Marcelo colocou isso também logo no começo, de mesclar para sair os novos tipos de seres que vão habitar aqui. Seres humanos? Seres não seres. Como vai ser chamado, eu não sei. Mas vai ser de uma forma diferente. E se aproveita, é a evolução daquele ser, daquela matéria. Então, nós citamos o Homo sapiens, Marcelo Neandertal e outros. Tudo isso vai evoluindo. Se a gente olhar para aquele corpo lá e olhar para o nosso hoje, vai ser diferente também. Nossa, e é evolução. Não é que você pega um, joga fora e põe em outro lugar. Vai evoluir. Sim. Qual é, do ponto de vista físico, o caráter distintivo e dominante das raças primitivas? Desenvolvimento da força bruta em detrimento da intelectual. Atualmente, dá-se o contrário. O homem faz mais pela inteligência do que pela força física. E, no entanto, faz 100 vezes mais o que colocou a seu serviço as forças da natureza, o que não fazem os animais. O que vai imperar a nossa evolução? É a parte intelectual, a parte moral. A parte física, nós não vamos precisar mais de tanta força física. Hoje ainda tem. Você vai no campo. Por mais que a gente tenha desenvolvido muitas tecnologias, ainda tem trabalho braçal. Então, precisa. Mas isso, como a nossa evolução, isso também vai deixar de existir. De novo, se a gente faz comparação lá atrás, como é que se fazia o rebanho das ovelhas? Hoje, melhorou. Como é que fazia a irrigação naquela época? Hoje, já melhorou. Então, nós temos a evolução material, física, mas também a intelectual. E essa vai preponderar. A evolução intelectual. Que vai nos levar. Dentro do Espiritismo, a gente aprende que a gente cresce por duas fontes, né? Intelectual e moral. Às vezes, você tem tanto intelectual, mas não tem moral. Aprender, fazer mestrado, doutorado e outras coisas mais é importante. Mas se você não aplicar para o seu irmão, para a sociedade, você só cresceu intelectualmente, e não moralmente. Nós precisamos crescer com as duas pernas. 692. O aperfeiçoamento das raças animais e vegetais pela ciência é contrário à lei natural? Seria mais conforme a essa lei deixar as coisas seguirem o seu curso normal? Tudo se deve fazer para chegar à perfeição. O próprio homem é um instrumento de que Deus se serve para atingir os seus fins, sendo a perfeição o alvo para que tende a natureza. Favorecer a sua conquista é corresponder a aqueles fins. 692A. Mas o homem é geralmente movido nos seus esforços para o melhoramento das raças, apenas por seu interesse pessoal, que não tem outro objetivo senão o aumento de seu bem-estar. Isso não diminui o seu mérito? Quem importa o seu mérito seja nulo, contanto que se faça o progresso? Compete a ele tornar meritório o seu trabalho, através da intenção. Ademais, por meio desse trabalho, ele exercita, desenvolve sua inteligência, e é sob esse aspecto que tira maior proveito.
Até acho o seguinte, se ele faz tudo isso, ele está deixando de pensar só em si. Por quê? Ele pensa em si, tá? Eu vou fazer porque é meu... Fazendo essa caridade aqui, ó, eu vou ganhar uns pontinhos. Tudo bem, não é o correto. Mas, se ele fez de fato a caridade, ele está começando a exercitar. Vai chegar um momento que ele não faz mais caridade pensando em si. Já faz caridade pensando no outro. Já faz caridade. Então, essa evolução, ela vai se dar e eu vou me dar conta de que eu preciso fazer, não é para mim. Não é pensando só que, não, eu vou fazer porque eu vou evoluir, eu vou crescer. Eu vou fazer porque, crescendo, todos que estão comigo também vão crescer. Todos que estão comigo também vão evoluir. E aí entra para todo mundo, para a sociedade como um todo. Então, nesse momento, pode começar com egoísmo, pensando em si, mas não vai ficar. Em pouco tempo, ele já começa a fazer naturalmente. E aí já não tem mais pensamento dele. O pensamento já é na comunidade, é no todo. E aí, pessoal? Algo mais? De boa. Estamos preparados já? Eu preparada eu não estou, não. Eu estou tentando aqui, aos trancos e barrancos, estou tentando. Mas eu acho que preparada eu não estou, não. Vou levar ainda um tempão. Sim. Não sei, né? Deus que sabe. Bom, vamos às vibrações? Então, vamos acalmando os nossos corações. Vamos silenciando nossas mentes. Vamos pensando coisas positivas que venham de encontro com a reunião de hoje, com as vibrações do dia de hoje. Primeiro, nós vamos agradecendo a Deus Pai Todo-Poderoso pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui reunidos, agradecendo também a Jesus pelos seus ensinamentos, agradecendo a espiritualidade amiga por estar presente aqui, nos apoiando, nos conduzindo, para que sejamos melhores do que ontem. Agradecendo ao nosso mentor individual, que nos acompanha nessa nossa jornada, nos intuindo, nos protegendo. Agradecendo também nossos irmãos presentes, né? Nossos irmãos ausentes. Agradecendo a nossa família, né? Que nós temos de mais sagrado é a nossa família. Vamos vibrando, então, por esse globo, né? Que é o planeta Terra, a nossa casa, o nosso lar. Mas vibramos também por todas as moradas do Pai. Vibramos por todos os países, principalmente aqueles que estão em conflitos ou em guerra, entregando o melhor de nossas energias a favor da paz. Que os dirigentes desses países recebam orientações através da espiritualidade, com o propósito de buscar a compreensão e união com seus irmãos. Vibramos por Portugal, onde está nossa irmã Conceição e seus familiares, que nossa prece, nossas vibrações possam chegar até eles e atingir as suas necessidades. Vibramos pela nossa pátria, Brasil, que os que governam este país possam ter bondade, amor, discernimento nas tomadas de decisões. Vibramos por todos aqueles que no dia de hoje se encontram tristes, desolados, solitários, principalmente nossas crianças que se encontram em abrigo, em orfanatos ou em lares disfuncionais, aqueles que aguardam ansiosamente uma possível adoção.
Vibramos também pelos idosos abrigados em casa de repouso, asilos, principalmente aqueles que são órfãos ainda de filhos vivos. Que nossas vibrações possam chegar até eles, levando esperança, boas energias e reconciliação. Vibramos para todas as pessoas que se encontram com a saúde debilitada, aqueles que estão internados em hospitais, que a Irmandade Espiritual Médica possa levar consolo e acalento às suas dores, que os acompanhantes desses doentes possam receber um bálsamo para revigorar suas forças, evitar o desânimo. Que os profissionais da saúde possam ter solidariedade, paciência, empatia por essas pessoas que cumprem aqui sua missão, sua jornada. Vibramos por todos aqueles com pensamento suicida que possa lembrar das promessas de Jesus, compreender que tudo passa, que possam buscar ajuda no campo da ciência humana, que sua fé possa ser despertada. Vibramos por todos aqueles que estão em situação de rua, que tenham abrigo, consolo material e espiritual. Vibramos por todos que estão em cárcere privado, seja em cadeias públicas, presídios, que possa despertar para uma reforma íntima, buscando elevar-se em sua evolução. Também vibramos aos trabalhadores do sistema prisional, que eles possam ser protegidos pelos seus mentores e possam compadecer e compreender a essência do seu trabalho. Pedimos licença para vibrarmos por nós mesmos, para que nos afaste do orgulho e do egoísmo, nos fortalecendo, nos amparando, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Vibramos pelos nossos desafetos, encarnados e desencarnados. Pedimos perdão pelas nossas dívidas, assim como nós os perdoamos. Vibramos pela aliança espírita e suas elevadas ideias, solicitando ao bem maior que abençoe cada pessoa da nossa lista de oração. E onde houver um leito de dor, que a espiritualidade possa levar esperança e resignação. Todo o nosso amor, todo o nosso carinho, todo o nosso respeito aos nossos irmãos que desencarnaram. Que a luz divina e o socorro espiritual possam alcançá-los e levá-lo à compreensão de si mesmos. Pedimos também à equipe do irmão Bezerra de Menezes a fluidificação das águas, que nela possa ser colocado o necessário para o bem do corpo físico, para o bem do espiritual. Deixamos uma vibração de boas energias para aqueles que não puderam estar reunidos aqui conosco nesta noite. Deixamos em aberto uma vibração para que a espiritualidade possa utilizar aonde for necessário. E assim, terminamos nossas vibrações do dia de hoje, pedindo a Jesus Cristo que nos mantenha unido, o Grupo Francisco de Assis, que possamos nos amar, nos respeitar e principalmente que possamos levar por toda a semana tudo aquilo que aprendemos no dia de hoje. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. E assim, continuando a vibração de amor e carinho, vamos vibrando aos nossos irmãos. Ademir Eduardo Bento, Beatriz Alcântara, Carolina Arruda, Casal Cris e Márcio, Fabiana Gomes Inácio, Flávio Abinagim, Ivaldo Palma Fernandes, Jéssica dos Santos Silva, João e suas filhas Viviane, José Aparecido Cavelanha,
Júnior Arcúrio, Kelly Toesca, Lucinéia dos Santos Ferreira, Luiz Antônio Vidas Boas, Maria Beatriz Pérez, Maria do Rosário Campos Pinto, Maria Paula Santos Silva e Marido Santos Fernandes. Que o plano espiritual auxilie os nossos irmãos aonde for necessário. Que assim seja, graças a Deus. Então, nós encerramos a nossa reunião de hoje com o coração repleto de amor, agradecendo aos nossos amigos espirituais que estiveram hoje aqui nos auxiliando em nosso processo de evolução, que nos acompanham diariamente em nossas demandas, em nossas necessidades, buscando sempre trazer luz à nossa caminhada. Que esta semana que se iniciará seja de bênçãos, seja uma semana de oportunidades de aprendizado, sejam dias em que nós possamos enxergar os pequenos milagres de Deus em nossas vidas e que nós possamos exercitar a nossa caridade, disseminar o amor a quem quer que seja, e que nós possamos sempre ser luz nas vidas daqueles que cruzarem o nosso caminho. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Todos bem? Todos. Graças Muito Amanhã bem. tem abrigo, né? Amanhã Sim. tem abrigo. Todos Sim. preparados para o dia de amanhã? Claro. Opa, Marli, eu te paguei? Pagou, Fê. Então tá. Ô, Fernanda, Eu ia fazer agora, tanta coisa na minha cabeça que eu falei, pronto, esqueci, quer ver? Não, Fernanda, eu cobro. Brincadeira. Fernanda, você me dá uma carona? Lógico, Lucélia. Então, posso sair daqui? Ó, pessoal, só dizer para vocês que eu vou ficar um pouquinho afastada do grupo. Eu não sei se... Eu acho que na próxima semana. Quarta ainda vou poder participar. Acho que sábado, na outra quarta, não. Eu vou mudar daqui, viu? Então, assim, como o Parma não pode pegar, fazer serviço, né? Eu que vou ter que encaixotar tudo, fazer tudo, tá? Então, assim, provavelmente eu vou estar um bagacinho. Então, é isso. Na verdade, eu não quero mudar porque eu quero. As formigas estão me mandando embora. Elas conseguiram, viu, Carlos? Conseguiram? nossa, Conseguiram. A casa é delas, que elas fiquem com Deus, faça bom. tá certo. Mas, infelizmente, elas me colocaram para correr daqui. Ok. Combinado. Então, até amanhã, se Deus Amanhã quiser. tem Espero vocês lá, viu? Ô, Fê, eu Até amanhã, levo, pessoal. viu? Boa noite. Até amanhã. Eu levo, viu, Fê? Obrigada, Marli. Obrigada. Boa noite, Carlos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Tchau, boa dona noite, dona Clara. Um Clara. beijo. Bye. Marcelo, Lu, Fernanda, um beijo Boa das meninas, Pedro. Boa noite, Obrigada. Marcelo. Deus Um beijo a abençoe. todos. Beijão pro Tchau. Guilherme, Marli. Tchau. Tchau.
Uhum.